Eu pergunto a um juiz do Supremo Tribunal Federal: quantas vezes você respirou desde o dia que você nasceu? Certo. Se você responder, provavelmente tem condições de responder dentro dos estudos científicos, né? A possibilidade de pelo menos ter uma noção da quantidade de vezes que se respira desde o nascimento. Mas o que eu quero impor com essa análise é o fato da existência da Rede Globo. O mesmo se aplica a ela. Ela existe para manipular a população politicamente. Então, toda a programação dela, vinhetas, pessoas que ela impõe socialmente como celebridades, artistas, famosos, e faz a população aplaudir, quase muitas vezes por falta de opção, porque talento não tem. Uma produção muito grande, muito recurso tecnológico, cenográfico, vestes, quer dizer, uma demanda financeira muito grande, vultuosa de investimento que acaba suprindo a falta de talento. E a população aplaude o conjunto da obra, né? Vamos dizer assim. Ou assiste, ou recebe por não ter coisa melhor. É um investimento vultuoso, uma pessoa sem nenhuma qualificação moral, artística, até religiosa. E na falta da opção, por ter um aparato tecnológico, cenográfico muito grande, um profissionalismo muito grande nessas áreas técnicas, em torno da pessoa sem talento, a população acaba aderindo porque realmente não tem coisa melhor para se assistir. E se existe, de fato existe, a pessoa não vai ser impossibilitada porque não atende aos interesses da Globo. A Globo é como a respiração da população, desde 1964, quando ocorre o golpe da ditadura militar. E aí a revista Times traz ela, monta todo esse aparato, e ela começa a respirar, pronto. São os dispositivos psíquicos dela. Ela não para um minuto, e são milhões de dispositivos, são círculos. Ela cria círculos de dispositivos, é como se fosse uma célula, e você tem um núcleo celular, e você tem a membrana plasmática, e ali estão as mitocôndrias, responsável pela respiração celular, outros. Então, o que acontece? É assim a Rede Globo. O núcleo é o objetivo político dela, que atende aos interesses dela. E essa célula, ela se vai multiplicando, né? E assim ela multiplica, ramifica os dispositivos. Ela cria, você tem uma árvore e ela cria os ramos de dispositivos que ela domina, porque ela que criou tudo isso, testou no momento em que não havia questionamento nenhum a respeito dela, ela podia fazer o que quisesse. Aqui no Brasil, que tinha liberdade, e até pouco tempo atrás, antes das redes sociais, que trouxe pessoas anônimas, usurpadas por ela, eu e outros tantos, nós passamos a sermos vistos, mas vivemos a vida toda no anonimato. E ela pode usar os nossos talentos, nossa aparência, imitar com maquiagem, penteado, ela pode copiar, botar uma câmera escondida na minha casa, desde que eu nasci, imitar, fazer a projeção da minha imagem com 5 anos para 20 anos, 25 anos e ganhar dinheiro, fama em cima da minha pessoa. E uma pessoa humilde, simples, em todos os aspectos, né? Então é muito sério, muito grave. Eu sei que os dispositivos, eles trabalham com círculos.
Eles funcionam como células na multiplicação celular. Então, você tem uma célula e depois a multiplicação celular. Seriam a multiplicação dos dispositivos. Ou ela pode trabalhar como árvore e suas ramificações. Ela domina o conhecimento porque ela sabe a motivação deles, ela sabe o alcance, porque ela testou no período ditatorial, e ela sabe o alcance, ela sabe a que se propõe, ela sabe como manejar. Toda a estrutura dela, ela faz isso. Ela consolida um dispositivo na pessoa de alguém, de um artista. Independente do talento, ele tem que estar de acordo com ela, porque ela tem condições de, com talento ou sem talento, dar a elevação artística para ele. Isso não importa para ela, tá o termo que passou a se usar, é artista fabricado. A gente começou, porque a gente conheceu os artistas de verdade, né? E a gente depois passamos a sermos privados de vê-los. Só as pessoas favoráveis à Rede Globo. E as outras emissoras praticamente não existiam, né? Dentro dessa monstruosidade que é a representação da Rede Globo, e foi. Ela faz esses círculos, então o nome do artista, o nome próprio dele ou o nome artístico podem ser usados de acordo com a idealização dela. Então, no caso, nós temos Roberto Silveira. Então, Francisco, ninguém chamava de Coco, todo mundo chama de Coco. E tem esse princípio também, não precisa ser fidedigno, porque o cérebro, já fizeram esse teste na internet. O nosso cérebro, se você deixar as palavras faltando letra, o cérebro completa e você consegue entender correta a frase, a palavra. Já foi feito um teste desse na internet, eu lembro que já. Que o cérebro, ele completa. Entendeu? Então, não precisa ser fidedigno ao nome. Então, por exemplo, é Coco, mas aí ela põe o Cuoco. Ele representa Roberto Silveira. Ali, no dia do meu nascimento, né, 27 de setembro, mamãe estava muito inserida nesse contexto, porque meu pai já estava trabalhando para a Rede Globo. E eu fui morar na mansão deles, na Rua da Ipozeira, que passava uma cachoeira no meio do terreno, toda de madeira, azul e branca, bonita, uma mansão, mamãe chamava de mansão. E meu pai foi contratado para trabalhar. Então, nós estávamos muito inseridos nessa realidade de Selva de Pedra. O Francisco Coco, não resta dúvidas, que representa a pessoa do Roberto Silveira. Representa a pessoa da Roberto Silveira. O término com o beijo em cima no barco representa o último beijo deles. Deles, eu digo, da Ismélia com Roberto Silveira. Isso foi marcante demais para a Rede Globo, para ela usar todos esses atributos deles. Foi o último beijo. Eles realmente se beijaram no mar, né? Palácio Rio Negro. Foi o último beijo deles. A Regina Duarte é a Ismélia, e ela viveu a Ismélia em vários personagens. A Regina Duarte viveu a Ismélia Dona Ismélia em vários personagens. Aí depois, em Roque Santeiro, a Ismélia já está viúva, que é a viúva porcina, e já está de caso com Ivo Pitangui. Já está viúva. Marido e o Roque, que é o santinho, né? Que o Roberto Silveira era o santo, não é isso? Ajudou lá um senhor que tinha ele como santo. Romaria, aquilo ali é uma romaria, as pessoas indo no enterro dele, chorando, pessoa infartando.
uma comoção, as pessoas morrendo por causa da tristeza da morte dele. Uma romaria. O rock santeiro é o Roberto Silveira, ele dá a Globo dá prosseguimento. Aí a Ismélia já tá com o Ivo Pitangui. Aquela lambida na mão é a representação da viuvez da Ismélia. E caracterizada na pessoa do Lima Duarte, que é o Ivo Pitangui. Até a aparência, assim, de grosso modo, faz lembrar o Ivo. Eu conheci ele bem, ele era badalado aqui no Brasil. Ivo Pitangui. Muito badalado pro perfil médico, principalmente do passado. Ele era badalado demais pro perfil da medicina, né? E aí, o que acontece? E aí, não satisfeito, ainda bota Jorge Roberto Silveira fazendo xixi em mim, que estou em fase de crescimento, sentindo ele tocando lá no órgão dele, eu sinto aqui, né, as reações, eu acho que eu começo a rir, e eles me botaram rindo, eu tô vendo que sou eu, aquela árvorezinha ali, e eu sou árvore, porque eu sou Ana Cristina Pinheiro Nogueira, eu sou uma árvore em fase de crescimento. E é Jorge Tadeu, até me confundo, é o Jorge Tadeu, que é Fábio Júnior. A minha irmã se chama Fabiana. A Fabiana teve contato com o Fábio Júnior no Balão Mágico. Tava areta, eu não quis ir. Meu pai levou a Fabiana toda arrumada e fez os cachinhos dela, ficavam lindos. Ficava tipo o cabelo da Aline Barros, assim, e mais bonita até. Do jeito que meu pai fazia os cachinhos nela, um por um. Meu pai é que fazia. Um cachinho com aqueles pentinhos preto que ele tinha, ele fazia com aquele pente. E ele ia fazendo o cachinho de Fabiana. Fabiana sempre teve cabelo encarolado, mas não tinha cachinho definido. Ele fazia um por um. Ficava bonita dessa. Ela foi assim, mas meu pai não deixou ela parecer, porque meu pai não... A Globo, a nossa imagem, a gente vivia na Rede Globo. Então tá muito evidente que Regina Duarte é Ismélia. No Último Beijo e na Viuvez. Na Viuvez.